Minhas irmãs, quero hoje também me referir aos que estão em casa e que se somam a nós na igreja, na comunidade dos fiéis para esta celebração, tornando-se um entre nós. Caros irmãos e irmãs, nós que aqui estamos ou que acompanhamos de casa, se não ainda tivemos a oportunidade de nos deparar com esse tema do fim de semana, haveremos de fazê-lo agora, uma vez que hoje, no quarto domingo da Páscoa, nós celebramos também o chamado Domingo do Bom Pastor. Nesse domingo, o quarto do tempo pascal, não só deparamos com textos onde o próprio Senhor fala de si e o Evangelho nos apresenta Jesus como bom pastor, como também a igreja toda é chamada a rezar pelas vocações. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que são importantes no dia a dia da comunidade. As orações que a igreja dirige a Deus em prol das vocações é sobretudo para que não falte à igreja os seus pastores. Não apenas os pastores constituídos para a condução pastoral da igreja, mas também todos aqueles que de alguma forma também fazem da sua vida um exemplo de doação, a exemplo daqueles que tornam a sua vida uma consagração a serviço do povo de Deus, a exemplo dos religiosos. Portanto, sem excluir as muitas dimensões da vocação da igreja, inclusive no mês de agosto, nós dedicamos um mês inteiro a todas e muitos dos aspectos da vida vocacional que Deus chama, mas especialmente no Domingo do Bom Pastor, o Senhor convida a igreja a confiar na promessa dele, de não deixar o seu rebanho sem quem o possa conduzir. E sem quem o possa, de alguma forma, inserido na comunidade, inserido no povo de Deus, ajudar o povo de Deus a fazer o seu caminho de fé até a experiência do encontro definitivo com o Senhor. Por isso, é oportuno que a igreja reze, peça, não no sentido do medo de faltar. Mesmo que não haja um único pastor disponível para a condução do povo de Deus, ainda assim, Deus estará no meio de nós e nos conduzirá. Ele que faz surgir pastores até onde não se espera, mostrando como de fato essa presença amorosa de Deus, da comunidade, dos irmãos, tende a ser uma presença eterna, que deve se prolongar até o fim dos tempos. Mas sabedores que somos da importância daqueles que no meio da comunidade, mais do que estar apenas inseridos nela, são os seus motivadores, então reconhecemos a importância de rezar pelas vocações, tanto daqueles que consagram sua vida, como daqueles que assumem a condução pastoral do povo de Deus. Na certeza de que por meio do gesto deles, de confiança, de doação, de sacrifício, de entrega, nós possamos identificá-los no nosso meio, na nossa comunidade, e assim não nos sentimos sem a ausência de Deus, que é por excelência o grande condutor da vida da igreja. Quando nós também lembramos que hoje o Papa Francisco propôs no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, inclusive o exemplo de São José. A igreja nesse ano celebra o ano de São José. E aí o Papa, aproveitando dessa presença que dá segurança à igreja, que é a figura de São José, esposo da Virgem Maria, a quem a igreja inclusive está confiada a ele, o Papa então lembra que José serve de modelo de vocação também, e de inspiração vocacional, sobretudo pelo seu amor para com as coisas de Deus, que o Papa usou uma palavra sonho. São José é um homem que é movido pelo sonho de uma vida não extraordinária,
mas na simplicidade da sua existência, Deus realizou algo extraordinário, que é de torná-lo não apenas pai do Filho de Deus, como permitiu que Jesus pudesse nele ver as feições de seu pai, sobretudo um homem capaz de, por amor a Deus, também colocar a sua vida a serviço dele. Fidelidade de São José, que serve de inspiração para nós, porque a fidelidade nos chama a querer, de fato, dedicar a nossa vida a algo que Deus nos chama a viver. E certamente a experiência do sonho, da fidelidade e também da dedicação integral que ele assim faz. Então, São José é um modelo de inspiração para a experiência vocacional da igreja. Quando nós, olhando para ele, descobrimos belos exemplos que nós, enquanto igreja, também somos convidados a seguir. Por quê? Porque o texto de hoje, no Evangelho, que toca o tema desse fim de semana, onde apresenta-nos Jesus como bom pastor, a palavra bom pastor vai muito além de um pastor bonzinho, de coração, embora Jesus demonstre para nós coração, afeição. O bom pastor é sobretudo aquele que, como o próprio texto do Evangelho diz, é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Dar a vida por elas é o que identifica Jesus e todo bom pastor. Porque o dar a vida significa, de fato, essa experiência de doação de toda a sua existência em prol das ovelhas, ou em prol do rebanho. Como no contexto em que Jesus fala. No contexto em que Jesus fala, um bom pastor, portanto, era aquele que não deixava suas ovelhas sozinhas. O bom pastor era aquele que não apenas convivia com elas, como também dedicava todo o seu tempo a elas. E o que pode parecer para nós algo sem muita importância, não é do ponto de vista da relação prática. Porque um bom pastor não só dá a vida, mas como ele vive em função das ovelhas. No contexto em que Jesus fala, por exemplo, um pastor, ele ficava praticamente 24 horas com o seu rebanho, para que o rebanho não fosse atacado pelos lobos, para que o rebanho não fosse também roubado dele, para que o rebanho não se dispersasse. O rebanho de ovelhas, embora as ovelhas são até animais bem dóceis e bonitos, até de a gente ver, mas quem trabalha e lida com o rebanho de ovelhas sabe que elas são até difíceis de serem controladas. Por quê? Porque apesar delas viverem em rebanho, mas elas se dispersam facilmente. Por isso a importância do pastor estar sempre de olho nela. No Evangelho, Jesus inclusive diz que quando o pastor perde uma ovelha, ele deixa as 99 no redil e vai atrás daquela que se perdeu, não apenas porque perdeu uma, mas porque ele sabe que muitas vezes a ovelha se dispersa facilmente. As ovelhas também, o rebanho de ovelhas, às vezes tem dificuldade, inclusive, para enxergar, discernir o caminho, elas se perdem facilmente. Por isso a importância do pastor estar à frente do rebanho, conduzindo-as para o caminho certo, para as pastagens boas, para onde elas possam estar sempre seguras. As ovelhas, muitas vezes, elas também precisam da companhia do pastor, porque se elas não sabem se orientar muito bem, então a voz do pastor, muitas vezes, norteia os seus caminhos. Portanto, essas pequenas referências que está no contexto cultural de Jesus, está também na experiência do Cristo, que não só está sempre presente na igreja, para que o inimigo não disperse a comunidade, como também ele sabe que muitas vezes as ovelhas e o rebanho precisa de alguém que as oriente ao longo do caminho. Por quê? Porque ele sabe o caminho. Tanto é que é Jesus quem vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, ele se põe nesse lugar e se coloca nesse lugar como bom pastor que tem uma relação de proximidade com o seu rebanho, não só por cuidado, por zelo, mas também porque ele ama
o rebanho que a ele foi confiado. Que nós, então, possamos, a exemplo de Jesus, também querer despertar no coração da nossa comunidade o propósito de que nós também somos chamados, a exemplo de Jesus, a querer também desempenhar um pouco esse papel, não deixar apenas para Jesus, não deixar essa função e esse papel apenas para aqueles que estão responsáveis, pois toda a igreja também tem uma dimensão pastoral. E por que a igreja tem que despertar sempre para a sua dimensão pastoral? Porque nós também somos convidados a conduzir as pessoas, conduzi-las para o reino de Deus. Através dos muitos serviços, ministérios que a igreja tem, a comunidade oferece, através do testemunho de vida que damos de retidão no caminho que segue os passos firmes de Jesus, através da orientação que damos às pessoas que conosco vão aos poucos também se unindo a nós nesse grande redil que é nessa grande família de Deus que é o povo do Senhor, por meio de todos nós, o povo cristão, e que nós temos uma importante função, inclusive no tecido social da sociedade, onde por meio dos cristãos, muitas vezes, a sociedade, o mundo deve procurar também se orientar. Portanto, é importante que nós também sejamos capazes de dar a nossa vida, dar o nosso tempo, dar o nosso testemunho, dar o nosso exemplo, para que por meio de nós também o mundo perceba o caminho a seguir. E, como diz São João na segunda leitura, se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai. Quem estranha o modo de vida dos cristãos, especialmente os cristãos católicos, quem estranha o modo, o compromisso que temos com as coisas de Deus, com os irmãos, com as realidades do reino de Deus, estão precisando encontrar o caminho de Deus, porque não conhece a Deus. Se o mundo não nos conhece ou desconhece, ou estranha esse caminho pelo qual estamos nós percorrendo, então é necessário que nós sejamos capazes de indicar esse caminho para as muitas realidades em torno de nós, para o mundo em torno de nós, e das pessoas que estão inseridas nessa realidade também. Por isso também nós somos chamados a sermos pastores e pastoras, a exemplo do bom pastor e daqueles que na comunidade acabam nos ajudando a percebendo neles uma referência, uma semelhança daquilo que se espera de todo filho e filha de Deus, como também na segunda leitura, São João assim disse: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Nós o somos à semelhança de Jesus, que também foi capaz de conduzir as pessoas para Deus, conduzir os irmãos para Deus. Que essa experiência desse fim de semana, vocacional por excelência, que essa experiência do fim de semana, através da oração que fazemos na comunhão com a igreja, desperte em nós o nosso compromisso de sermos como Ele, bons. Bons porque fizemos ou fazemos da nossa vida um caminho que permite as pessoas chegarem a Deus, e nos empenhamos nesse caminho.